Olha, o vazamento da conversa que o presidente Lula e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, tiveram com o presidente da China, Xi Jinping, causou mal-estar na comitiva que viajou com o presidente para a Ásia. A apuração é da Mônica Bergamo na Folha. Essa situação motivou uma tentativa de descobrir quem foi o ministro que revelou a conversa. O relato publicado pela Globo dizia que Janja criou constrangimento ao pedir a palavra para falar com Xi Jinping sobre os efeitos do TikTok no Brasil, que considera nocivos, segundo o relato feito à TV. Até mesmo a primeira-dama da China, Peng Liyuan, teria ficado irritada por considerar a postura desrespeitosa em relação ao presidente Xi Jinping. Lula reagiu hoje com irritação ao vazamento e demonstrou seu desconforto publicamente. Primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. Perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, que sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, nesse mundo digital. O fato da minha mulher pedir a palavra é porque a minha mulher não é cidadã de segunda classe. Ela entende mais de rede digital do que eu e ela resolveu falar. Olha, a Mônica Bergamo apurou que essa caça às bruxas chegou ao nome do ministro da Casa Civil, Rui Costa, que é apontado, por enquanto, como o mais provável vazador de informações. Ô Sakamoto, e essa busca por quem vazou a informação, né? Aliás, no jornalismo tem a informação em off, né? Caçar agora quem vazou, não sei. E aí? Então, é que são duas coisas diferentes, independentes, que precisam ser tratadas no meio disso, inclusive, em parte, é da atividade jornalística. Está completamente correto o jornalista, a jornalista, ao buscar informação, ao tentar conseguir informações que inclusive vazam informações relevantes de interesse público, de governo de direita, de esquerda, de centro, não importa. Ou seja, a atividade jornalística inclusive está protegida com relação a isso. A gente tem o direito ao anonimato à fonte, a gente não precisa entregar a fonte de informação, até porque aí poderíamos colocar em risco a vida dela. Então, essa atividade jornalística é garantido inclusive pelas leis brasileiras, né? Então, a atividade jornalística está garantida, está protegido, não é todo o país do mundo, inclusive muitos países que se arvoram de dizer que são as grandes democracias, obrigam, pressionam, prendem para entregar fonte ao inferno. Dito isso, existe uma outra coisa que é a questão das proibições, ou seja, quando você tem uma equipe de assessores e você está fazendo, por exemplo, um plano ou está fazendo uma política e ela não pode ser vazada, por exemplo, quando você o Ministério da Fazenda da época do Itamar Franco está organizando o Plano Real. Então, imagina se o Plano Real fosse vazado antes do tempo em pedaços, poderia colocar em risco o próprio Plano Real. As pessoas iam correr para vender dólar, para comprar isso, para comprar aquilo, aquilo outro, e ia acabar fazendo água. Então, o sigilo para o processo da articulação política, da diplomacia, inclusive, faz sentido, e aí depois as histórias podem ser divulgadas, mas em determinados momentos não. Só que, vira e mexe, você tem
pessoas que fazem parte de diferentes governos, porque isso não é de agora, né? Está se falando o nome do Rui Costa agora, que teria feito esse vazamento, né? Mas o governo Lula tá cheio de gente de boca mole, que vaza à torta e direito informação, mesmo informação sigilosa, no meio de negociação. Né? E aí tem gente, que a gente sabe as histórias também, que o pessoal está rolando a reunião no governo e a informação vaza no meio da reunião por celular para as fontes. Mesmo quando o presidente, o ministro pede, olha, precisamos de sigilo, porque essa informação aqui ainda não está completa. Né? Então é o seguinte, isso mostra que você tem gente da equipe do Lula que está mais preocupado em ganhar pontos com a imprensa, porque essa troca, esse negócio com informação, muitas vezes é uma troca com a imprensa. O jornalista, ele recebe uma informação e ele também dá a informação para a fonte, existe uma troca de informação com as fontes, né? Então você tem ou gente da equipe do Lula que está mais interessado nessa troca com o jornalista ou está mais interessado em ficar bem com a imprensa do que propriamente dito garantir respeito à vontade do chefe de manter o negócio em sigilo, determinada conversa em sigilo. Isso mostra que fraqueza. Ou seja, no final do dia, Diego, isso mostra, essa reclamação do Lula não é um sinal de força, é um sinal de fraqueza. Ter um boca mole na sua equipe é sinal de fraqueza. Jornalistas estão totalmente corretos, tem que fazer isso mesmo, tem que buscar informação, tem que chafurdar, tem que garimpar, tem que trazer informação pública de interesse público para a população. Está todo mundo de parabéns, sim. Agora, o problema interno do Lula, se ele está tendo gente que está vazando essa informação, é que não está respeitando ele. Né? E aí, ou ele precisa, na verdade, ou trocar de equipe ou perceber que tem um problema estrutural no seu governo. Agora, no fim das contas, no TikTok há muita desinformação, privilégios para a extrema-direita na tua avaliação, Sakamoto? Olha, eu acho que não é uma questão só do TikTok, não, Diego. Você tem um problema, né? Você tem uma falta de regulação das redes sociais de forma estrutural. Você tem redes sociais sendo usadas para fazer com que crianças se automutilem, para que crianças matem umas às outras, para destruição de reputação, pessoas sendo levadas injustamente ao seu limite. Tem um monte de coisa complicada acontecendo dentro das redes sociais por falta de regulação. Democracias mais estáveis estão caminhando para a regulação na Europa, na Austrália, no Canadá, entre outros, né? Essa história de que a liberdade absoluta, de expressão absoluta, ela é condição para uma democracia, é a maior mentira do mundo e quem fala isso é um analfabeto jurídico de marca maior. Não existe direitos absolutos. Nem a vida é absoluta, caso contrário você não teria a legítima defesa. Se um assaltante viesse te assaltar e na briga você acabasse matando ele, você seria preso e não poderia alegar a legítima defesa. Né? Então, mas não, o direito à vida, o direito à propriedade, o direito a qualquer outro direito às liberdades de expressão, eles são limitados pelos direitos de outras pessoas. Né? Então, o que acontece, não existem direitos absolutos, nem a liberdade de expressão, nem a vida, nenhum. Né? Então, quando você trata isso como direito absoluto, eu posso falar o que eu quiser na rede social, você está criando problemas para os outros. Quando as redes sociais elas misturam a liberdade de empresa com a liberdade de imprensa, com liberdade de expressão, também é uma falácia. A empresa quer isso porque ela ganha dinheiro por uma série de razões dessa forma. Ela precisa, sim, adotar critérios, ela precisa ser regulada por lei, aprovada no Congresso Nacional, coisa que o Congresso não faz, por pressão de bancada religiosa, por pressão da extrema-direita, mas precisa ter essa regulação para quê? Para ter critérios mínimos. E aí não é discutir que conteúdo pode ou não pode entrar. As redes sociais agirem de uma forma autônoma, por exemplo, para pegar grupos como a gente vê, esses grupos de ódio e de violência nas redes sociais, sem que precise, para isso, alguém chegar e fazer uma denúncia, porque quando chegar a denúncia pode ser tarde demais. As redes sociais sabem onde isso está. O TikTok sabe, o X sabe, o Facebook, o Instagram, todo mundo sabe, mas não quer agir. Por quê? Porque custa caro.